Oi, gente. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, gente. Vamos esperar o pessoal tá entrando. Vamos esperar um pouquinho, tá bom? Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite. Espero que esteja todo mundo bem aí de saúde. Vamos esperar, o pessoal tá entrando. Bom, eu vou tirar aqui os comentários, tá bom? Vamos começar então a nossa live. O tema de hoje é violência contra as mulheres e saúde mental. Implicações, invisibilidades e desafios. Então a live ela vai ser composta de 2 momentos. No primeiro momento eu vou falar questões gerais sobre o impacto da violência sobre a saúde mental das mulheres. E no segundo momento a gente vai ter uma convidada, a psicóloga, mestre em psicologia clínica e cultura, e minha ex-orientanda, Mariana Pedrosa, que vai falar de uma pesquisa que a gente fez num serviço de saúde mental e sobre a questão da invisibilidade da violência contra as mulheres no sistema de saúde mental. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que em 2013 a OMS ela fez uma pesquisa de revisão de dados mundiais e ela verificou que 35% das mulheres no mundo já foram vítimas de violência sexual e ou física. Em alguns países, esse número chega a 70%. Aqui no Brasil, o Instituto Avon fez em 2014 também uma pesquisa e apontou que 3 em cada 5 mulheres no Brasil também admitiram ter sido vítimas de violência física e ou sexual. Em geral, o perpetrador de violência contra a mulher é um companheiro ou um ex-companheiro. E é importante dizer que a violência, ela deixa graves impactos na saúde física e mental. Bom, primeiro é necessário destacar que ela pode ocorrer de várias formas. Então, ela pode ser de um tipo ou combinada, 2 ou mais formas. Então, violência psicológica e violência sexual, violência psicológica e violência patrimonial. Em geral, ela acontece de forma combinada. E a violência psicológica nem sempre é notificada, mas ela aparece praticamente em todas, junto com todas as outras formas de violência. E ela pode ser também pontual ou crônica. Então, tem um episódio de violência ou uma repetição de episódios. São muito raros os casos em que ela se encontra somente um tipo de violência e que não haja uma revitimização. E a severidade e a duração da violência é um fator preditivo de problemas de saúde. Isso quer dizer o seguinte, quanto mais grave a violência ocorrida e quanto mais tempo ela durou, isso é, digamos assim, não dá um prognóstico muito bom. Os impactos na saúde, via de regra, são evidentes. Então, alguns exemplos aí. Hematoma, ossos quebrados, feridas, cortes, sinais de estrangulamento, lesões crônicas, doenças sexualmente transmissíveis e geralmente podem ser facilmente identificáveis porque são visíveis. Mas ainda assim, muitos problemas físicos não são facilmente relacionados aos casos de violência. Mas eles ocorrem, como por exemplo, dores de cabeça, dores nas costas, transtorno do sono e o transtorno gastrointestinal. Aqui, gente, eu quero destacar que é sobretudo no sistema de saúde que os casos de violência contra a mulher chegam. Em geral, a gente tem uma judicialização do problema. Quando a gente discute a violência contra a mulher, a discussão é muito judicializada, como se fosse somente um problema da justiça. Então, geralmente os casos de violência chegam em várias portas, na DEAN, na polícia, na justiça, mas é sobretudo no sistema de atenção primária dentro da saúde. E uma pergunta de fundo hoje na nossa live é: os profissionais relacionados à saúde têm sido formados para ouvir, para escutar, para detectar e para atender a violência contra a mulher? Bom, em relação às consequências na saúde mental, é importante destacar que os danos da violência de gênero contra a mulher, sobretudo a violência doméstica, costumam ser mais debilitantes do que da saúde física.
E a violência psicológica, ela pode ser tão determinante ou mais nos efeitos na saúde mental do que a violência física. Isso é muito importante, porque se a violência física é visível, a violência psicológica a gente tem que estar com uma escuta afinada. E muitas vezes a gente tem que pesquisar essa violência. Além disso, a violência sexual é que tem a correlação mais forte com a severidade dos sintomas, persistência temporal e o pior prognóstico. Então, numa pesquisa que eu fiz com uma ex-aluna minha de doutorado, Ioneide Campos, a gente fez um levantamento nos prontuários entre o sintoma e o diagnóstico e a presença de violências. E geralmente, mulheres que sofreram violência sexual tinham uma correlação mais alta com diagnósticos de psicose ou depressão com sintomas psicóticos. Depois eu passo para vocês, gente, no final eu vou falar os artigos nos quais eu me baseei, porque aí vocês podem ler se vocês quiserem, tá bom? Bom, além disso, pensando a questão do impacto na saúde mental, a combinação de várias violências, assim como o efeito cumulativo, também parece levar a uma maior severidade dos sintomas na saúde mental. E aqui vem um ponto fundamental. Além disso, as sequelas tendem a ser crônicas, mesmo quando o ciclo de violência acabou. Então, uma mulher saiu de uma relação violenta, ela pode estar com depressão ainda 2 anos depois. E ela não consegue ver, e nem o profissional de saúde, a relação com aquela violência. Essa violência, os efeitos, têm que ser tratados, tem que ser elaborado. Então, nesse sentido, é muito importante pensar que não necessariamente essa sequela acontece só durante a violência. Além disso, problemas de saúde mental que são pré-existentes influenciam a vulnerabilidade à violência doméstica, né? Ou por parceiro íntimo. E o quadro tende a piorar, então uma espécie de bola de neve. A violência física, sexual e psicológica também tem sido associada, tem uma alta correlação com alguns problemas psiquiátricos, tais como depressão, ansiedade, fobia, estresse pós-traumático, suicídio, tentativa de suicídio, abuso de álcool e drogas, insônia, exacerbação de sintomas psicóticos, problemas alimentares, depressão pós-parto e transtorno bipolar. Mas os mais comuns são depressão, ansiedade e TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Aqui é importante a gente dissecar, compreender o que é um transtorno mental. Esse conceito de transtorno mental, ele se enquadra entre o conceito de doença e de síndrome. E ele aponta por um conjunto de sinais e sintomas e a duração desses sinais e sintomas que o médico, que o clínico, que o psiquiatra usa para te dar um diagnóstico. Então, olha só, é muito importante dizer que na medicina se lida com signos indiciais. O que quer dizer isso? Se lida com uma lógica que parte de um efeito para uma causa. Ou seja, são sintomas que não são mediatos, são sintomas imediatos. Isso aconteceu do século XVIII para cá. Até o século XVIII era proibido pela Igreja Católica a dissecação de corpos. Os corpos não podiam ser abertos, era proibido. Então, como é que a medicina categorizava as doenças? Simplesmente pela sua manifestação externa ao corpo. E geralmente a categorização das doenças se dava pela similitude dessas descrições, pelas oposições. A partir do momento que foi possível abrir os corpos, começou a se procurar então a causa. Então se via lá, sei lá, o sujeito tá meio esverdeado. Vamos abrir aqui e ver o que tá podre lá dentro. Começou a se construir a categorização das doenças pela causa. Isso é muito importante, porque esse tipo de lógica é o que predomina na medicina. Então, em geral, quando você vai num clínico, de forma geral, ele tenta levantar os seus sintomas para achar a causa daquilo ali. Vejam, esse tipo de lógica funciona muito bem para as questões físicas. Se você tiver catapora aqui, em Java, no Japão, na África do Sul, o sintoma vai ser o mesmo. Se você estiver em coma, um médico é capaz de te diagnosticar como tendo catapora. O problema, gente, é que no campo da psicopatologia e da saúde mental, a gente lida com signos que são mediatos, ou seja, tem mediação da cultura, da linguagem, do sentido, da subjetividade, de um sujeito que discorda de si, de um sujeito que sofre porque não alcançou um ideal prescrito pela cultura. Portanto, eu só consigo identificar ouvindo, e ouvindo de uma certa forma. Então, a medicina em geral vai fazer uma leitura binária. Tem tal sintoma, não tem tal sintoma, quanto tempo dura esse sintoma? Agora, se a gente tem um tipo de escuta que qualifica o sintoma, a gente vai passar da pergunta de qual é a causa do sintoma para
Qual é o sentido desse sintoma? O que esse sintoma está expressando? Isso é muito importante para a gente pensar os casos de transtorno mental, de sofrimento psíquico nos casos de mulheres vítimas de violência. Freud tem vários exemplos da importância dessa escuta. Vou dar um exemplo para vocês. Ele tinha uma paciente que sempre tinha uma enxaqueca, que era uma dor, que ela dizia, parece que tem algo penetrando entre os meus olhos. E aí, no tratamento, em um determinado momento, ela se lembra do olhar penetrante da avó e o incômodo que ela sentia com isso. E a partir desse momento que ela pode começar a elaborar esse mal-estar, esse sintoma desaparece. Então, a questão do mundo vivido e do sentido é fundamental. E, obviamente, gente, isso quer dizer que a cultura também cria caminhos privilegiados de expressão do sofrimento. A gente não expressa o sofrimento de qualquer forma. A cultura cria caminhos de expressão e onde vai ser possível ser reconhecido pela comunidade que aquilo ali é um sintoma. Vejam, isso é muito importante, porque em culturas sexistas, esses caminhos têm gênero. Ou seja, existe o gendramento dos sintomas. A gente não vai ter tempo de aprofundar isso nessa live, mas quem sabe eu faço uma live só sobre esse tema, tá? Dito isso, é importante dizer então que eu já fiz várias pesquisas com ex-alunos e parceiros, né? Com prontuários psiquiátricos, comparando tanto a síndrome, o diagnóstico, quanto o sintoma descrito. E numa dessas pesquisas, né, que se chama Saúde Mental, Gênero e Violência Estrutural, com René Marx Silva, antropólogo, me chamou a atenção que era muito comum no diagnóstico das mulheres o sintoma choro imotivado. Em 20 anos de clínica, eu nunca vi uma pessoa chorar sem motivo. O que choro imotivado me aponta? Que o clínico talvez não tenha se interessado muito pelo motivo, que ele achou irrelevante o motivo, e eu fiquei encasquetada com aquilo. E depois, era muito comum nos quadros de diagnóstico de depressão. Uma dessas mulheres diagnosticadas com depressão e com esse sintoma choro imotivado, eu consegui entrevistar. O nome fictício dela é Maiara, ela tá no meu livro, tá lá no final do livro, eu conto o caso dela. E quando, lá pela 5ª vez, eu consigo estabelecer uma conversa, porque realmente sempre ela estava chorando, muito sofrida, ela me conta então de um estupro vivido no casamento durante 7 anos. Então eu recortei aqui algumas falas dela. Ele me tratava como uma prostituta. Como é que o marido trata a esposa como uma prostituta? Vai manter a relação sexual, abre as pernas e faz. Levanta o pescoço e fecha os olhos lentamente. Querem fazer fácil, oral, anal. Aí ela gritava, animalesco, animalesco. Me tratava como uma prostituta mesmo. Eu não aceitei, pelejei 7 anos, porque ele é meu primo, iria criar uma situação chata na família como criou. E eu perguntei então como ela fazia. E ela simplesmente disse assim, eu deixava ele fazer. Ela simplesmente fazia uma dissociação, deixava o corpo e tirava a mente dali. Veja, dizer que essa mulher chora de forma imotivada é uma violência institucional. Então, em momento algum, dentro do prontuário dessa mulher, havia o relato de violência. Então, aqui eu quero chamar a atenção que é necessário a gente criar uma escuta que qualifique o invisível e não por isso menos doloroso. Tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre repito, quem já foi meu aluno já ouviu isso daí, que diz o seguinte, dói mais cair das nuvens do que cair do 5º andar. Porque se você cair do 5º andar, todo mundo vai te socorrer, vão te levar para o hospital, vão chancelar, validar, legitimar a sua dor. Mas quando a gente sofre uma decepção, quando a gente sofre uma traição, em geral o que as pessoas dizem, para de besteira, a fila anda, a catraca anda. Há uma desqualificação do invisível. Em geral, se a pessoa tem um braço quebrado, ela vai ao médico. Mas quando a gente está com a alma partida, quantas vezes a gente não procura ajuda? E quantas vezes os próprios profissionais que deveriam qualificar essa alma quebrada não dão conta de ouvir esse sofrimento que é da ordem do invisível. Isso me faz lembrar a frase que eu já ouvi de muitas mulheres vítimas de violência que dizia o seguinte, eu preferia 1000 vezes um soco na cara do que as coisas que ele me dizia, porque o roxo do soco passa, porém as palavras talharam dentro da minha alma. Então assim, a gente precisa realmente criar dentro do serviço de atendimento à saúde mental, né, essa escuta. E aí pensar como muitos sintomas são respostas plausíveis. Lembra que eu falei do sentido do sintoma? Quando você pega uma mulher vítima de violência que não dorme, veja, se ela não sabe se vai acordar com um soco na cara, um bom dia, uma facada,
Não dormir é um sintoma psiquiátrico, uma resposta plausível, inclusive, que mantém ela viva. O que acontece se eu só suprimo um sintoma e dou um hipnótico? Se eu não faço referência ao sistema que combate a violência contra a mulher? Então, a gente precisa trabalhar essas questões. Por fim, eu queria, então, chamar a atenção, principalmente quem trabalha com violência contra a mulher, da presença da violência de gênero em mulheres atendidas nos sistemas de saúde mental. Rose Herol apontam que mulheres que sofreram violência chegam 11 vezes mais aos serviços de saúde mental do que as mulheres que não passaram por essa situação. É necessário lembrar que grande parte do público que procura o CAPS são mulheres. Mas nem por isso a gente pode se esquecer da atenção à saúde primária em geral. Então a pergunta hoje é: como têm sido atendidos esses casos de violência contra as mulheres no sistema de saúde mental e no CAPS? Pelos profissionais de saúde? Como tem sido a escuta e a intervenção desses profissionais? Agora eu vou chamar então a Mariana Pedrosa, já apresentei, mestre em Psicologia Clínica e Cultura e que pesquisou isso no mestrado dela. Vamos chamá-la aqui. Oi, Mari! Oi. Saudade, tudo bom, querida? Tudo, e você? Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. Queria que você falasse um pouco da pesquisa, né? Como é que foi e os resultados. Tá. Bom, a gente fez a pesquisa num centro de atenção psicossocial e a ideia da pesquisa veio justamente com essa sensação de que havia uma certa desqualificação. Tá todo mundo me ouvindo? Tá dando para ouvir? Tá ótimo. Que a gente via que as mulheres, quando chegavam no sistema jurídico, elas eram atendidas por essa demanda. E aí a gente observou que naquele lugar tinha muita demanda de depressão, ansiedade, e a gente naquele contexto não conseguia atender. E aí a gente se perguntou, e na saúde mental? Quando elas chegam, né? Na saúde mental, assim, qual é a resposta que a gente tem? E aí a gente decidiu fazer essa pesquisa no Centro de Atenção Psicossocial, para entender qual era a compreensão dos profissionais e os conhecimentos sobre a rede de apoio, sobre a Lei Maria da Penha, sobre como lidar com essa demanda e sobre como trabalhar. Então, a gente acabou fazendo 12 entrevistas, né, com profissionais de saúde, e esses profissionais, eles eram de diversas áreas. Então, eles eram psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, técnica em enfermagem, terapeuta ocupacional, assistente social e o gerente do serviço, né? E aí, a partir da fala deles, a gente conseguiu fazer 5 categorias temáticas, né? A partir de uma análise de conteúdo. E as categorias foram a percepção das diferenças entre as demandas de homens e mulheres, a experiência no atendimento a mulheres que sofreram violência, a relação entre violência e saúde mental, conhecimento sobre a Lei Maria da Penha e políticas públicas e o desconhecimento, né? Da notificação compulsória da violência contra as mulheres. Então, essa introdução maravilhosa que você fez, ela perpassa todos os temas que a gente ouviu na fala dos profissionais, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada categoria temática e botando alguns trechos de fala que eu acho que fica mais fácil da gente entender o que a gente escutou quando foi naquele contexto, né? Então, em relação à percepção das diferenças entre as demandas de homens e mulheres, 7 profissionais dos 12 entrevistados conseguiam perceber que de fato havia diferença nas demandas. E aí, só que o jeito que eles colocavam essa diferença era um jeito que a gente tem que tomar cuidado, né? Então eles traziam, as mulheres pedem mais ajuda, são mais choronas, trazem mais conteúdo, mais problemas de relacionamento e relatos de violência. E aí a gente pensando um pouco no engendramento do sofrimento, isso também faz sentido, né? O problema eles acabavam lendo esse pedir mais ajuda como que as mulheres fossem poliqueixosas. Então, uma frase que a gente tem, né? As mulheres são sempre mais poliqueixosas, né? Elas sempre trazem mais queixas nesse sentido amoroso, na necessidade das relações com o marido, com o filho. E aí eles traziam uma ideia assim, de que a fala das mulheres
elas sempre estavam reclamando. Então, tinha outra que falava assim, aquela história, né? A mulher bota pra fora, seja chorando, seja dançando, seja gritando. O homem cria aquela crosta. E aí é onde está o perigo. Por isso que ocorre mais suicídio com o homem do que com a mulher. Porque o homem, ele fecha e ele não fala nada. Então, a gente observava na fala dos profissionais que quando o homem falava, como se o sistema inteiro parasse e falasse assim, tem que ouvir esse homem, ele falou. A mulher era assim, tá lá. Lá vem ela que reclama o tempo todo de novo. E aí a gente desqualificava as falas daquela mulher, né? Então, isso era já um problema. E assim, eles repararam que a demanda das mulheres também era engendrada, né? Então, tinha a ver mesmo com problemas de família, relacionamento, filhos. Já os homens, as demandas elas eram mais ligadas de fato à atividade sexual e laborativa. Dispositivos, né, Mari? Total, assim. E os profissionais conseguiam, de alguma forma, reparar nisso. Então, isso foi interessante, né? Embora, de alguma forma, eles desqualificassem a fala das mulheres. Alguns profissionais, eles denegavam a diferença entre homens e mulheres. Então, a gente percebia que não tinha muito uma escuta de gênero. Mas, se a gente puxasse, a gente conseguia ter. Então, eles racionalizavam as respostas. Aí, um trecho que representa isso é assim... Todo mundo fala de sofrimento, né? Tá todo mundo falando de amor, de rejeição, de sonhos perdidos. Eu não vejo, assim, uma demanda de homem, uma demanda de mulheres. Porque todo mundo tá falando de desamor, de desamparo, de problemas sociais. Então, assim, eles repararam, quando eu perguntava mais enfaticamente, eles viam que tinha uma diferença dos homens ligados para o trabalho e para as mulheres sendo vítimas de abuso e de problemas relacionais, mas de fato eles tinham uma resposta a priori mais de denegação. Peraí que congelou, Mari. Peraí, congelou. Tá. Mas aí eles denegavam, né? Denegavam. Então, era como se faltava uma escuta de gênero mais afiada para dizer o que ele estava dizendo. Deixa eu só comentar uma coisa. Esse discurso do universal, todo mundo sofre igual, tratar igual os diferentes é de uma violência. E é um discurso super comum na psicologia, inclusive para as questões raciais. Nós vamos voltar ainda em alguma live nesse tema aí. Mas vamos lá. Sim, e esse é super importante da gente pontuar, né? Não tem como a gente tratar o sofrimento de forma igual. Não existe isso. E aparentemente é o politicamente correto, né? Mas é talvez o terapeuticamente incorreto. Exatamente. E aí, assim, além disso, tinham profissionais que eles nunca tinham pensado. Então, assim, não tinha escuta de gênero nenhum, porque não tinha nem pensado nas diferenças de homens e mulheres. E aí, assim, se alguns, 3 que eu puxei assim, não, mas você não percebe nada de diferença, aí conseguia. A mulher fala mais de família, de relacionamento, homem tem a ver com provedor. Mas, assim, tiveram uns que não conseguiu nem ver a diferença. Nada, zero. E aí, assim, o que a gente observou é que, com algumas diferenças, o que a gente percebe é que o sofrimento dos homens ele é mais ligado à questão da função do provedor e das mulheres de questões de cunho relacional, que é totalmente os dispositivos, né? Aí, em relação à segunda categoria, que já tem a ver com uma parte mais prática, né? Que é a experiência no atendimento às mulheres que sofreram violência. Todos os profissionais afirmaram que já tinham atendido essas mulheres que sofreram violência. E aí a gente dividiu os comportamentos deles em relação ao atendimento em 3 categorias, né? Então, eram atitudes passivas e acolhedoras, atitudes interventivas e atitudes indiferentes. E aí eu vou falar de cada uma e um pouquinho e uma fala de cada uma, que eu acho que aí fica bem marcado a importância da gente ouvir o que as pacientes, né, estão trazendo. Então, entre as atitudes passivas e acolhedoras estava escutar, apoiar, observar a carga emocional, observar silêncio. Então, uma fala é aquela coisa, é ouvir muito, colher muito e depois ir pontuando algumas coisas. A ideia era muito da escuta, né? Na parte interventiva, a gente via eles trazendo palavras como empoderar, pontuar, orientar, perguntar, aumentar a frequência dos atendimentos. Então, observava uma necessidade de mais atendimentos, discutir com a equipe. E aí a gente tem o medicar, notificar e responsabilizar. Então, assim, o que mais chama atenção na parte interventiva é a parte do medicar
e o do responsabilizar, né? O que significa responsabilizar as mulheres pela violência que elas sofrem? De alguma forma, é negar que a violência ela tem ela é desigual. Então, a gente não pode falar de violência contra as mulheres e pensando nos dois como igualmente culpados, porque há uma desigualdade de gênero muito, muito forte nesse sentido, né? Então, uma das falas é assim: eu acho que de todos os modos a violência tem alguma coisa de eu não sou responsável pelo que acontece. E eu acho que o trabalho clínico vai na contramão, sim. Vai dizer, você é responsável por você? Sim. E a gente vai ter que começar a fazer essa autonomia aparecer e você vai ter que se responsabilizar. E esse tipo de fala acaba sendo muito violenta para as mulheres, né? Então você já sofre violência, você vai num contexto de saúde mental buscar ajuda e de alguma forma as pessoas não escutam, elas te violentam novamente, né? Falando que você tem responsabilidade. E como é que é assumir essa responsabilidade num contexto de vulnerabilidade ligado à violência, né? De falta de desempoderamento. O que é responsabilizar as mulheres? E em relação à conduta médica e medicamentosa, aquilo que você estava falando, né? Que às vezes um sintoma ele faz sentido naquele contexto, né? Então, um sintoma de ansiedade, ele faz sentido dependendo do contexto. E aí o profissional falava, eu vou medicar, havendo ou não violência, havendo ou não quadro... se tiver quadro depressivo, eu vou medicar e a violência não vai mudar na minha conduta. E aí a gente se pergunta assim, até que ponto o antidepressivo é um remedinho só para calar a boca, né? A gente diria assim, um remedinho para a pessoa voltar a ser funcional. E aí até que ponto, né? Esse remédio ajudaria ela a elaborar aquilo que ela viveu, elaborar aquele sintoma, elaborar aquela situação vivida. Então, é algo que a gente se pergunta. Mas o que mais preocupou foram as atitudes indiferentes. Então, os profissionais ouviam e não nomeavam e não puxavam um tema. Então, assim, às vezes eles sabiam que as mulheres eram vítimas de violência e não puxavam, não agiam em relação a isso. Então, uma profissional assistente social, que me chama muita atenção, né? Porque a assistente social pode ter um papel fundamental na ligação dos serviços, né? O serviço de saúde mental com o serviço de justiça. E ela falava, nem sempre eu puxo, na verdade a gente vai levando. Até porque nem é muito meu papel como assistente social ficar puxando a questão. E aí a gente se pergunta assim, então qual seria o papel? O que ela poderia fazer, né? Então a assistente social de fato tem um papel importante. E aí teve uma outra fala, e aí essa profissional, eu acho importante marcar que é uma profissional da psicologia, e aí a gente pensando na nossa formação também, é muito importante. E ela dizia, primeiro, o que é violência para a pessoa, né? Não sou eu que vou dizer que ela está sofrendo violência, porque, bom, ela viveu isso a vida inteira, então às vezes ela não está se sentindo violentada, nem é nada disso. Então, no momento em que ela se sentiu que está sendo uma violência, eu também tenho muita reserva para falar desse assunto, né? Porque eu não tenho muita propriedade para falar desse conceito. Porque eu acho que é um conceito a violência, né? E porque também não é o foco do trabalho. Eu não parto daí. Ela faz parte. Então, assim, é uma profissional que a gente observa que é completamente despreparada. Primeiro que nomear a violência para as mulheres é uma das principais formas de você conseguir quebrar esse ciclo de violência, né? Ela entender o que ela está vivendo como violência é fundamental para a gente quebrar o ciclo. E tem uma coisa importante nisso, que é o aumento do nível de tolerância, que é uma coisa que eu sempre repito aqui nas lives. Então, vai chegando num ponto onde vai crescendo a violência, a mulher não percebe aquilo como violência. E precisa que seja nomeado e é papel do profissional de saúde falar sobre isso, né? Exatamente. Ainda mais da psicologia, gente. Da psicologia. Então, assim, é aquele contexto que ela sente confiança, é lá que ela tem que ter alguém para nomear aquilo para ela. Então, é muito complicado. E aí, avançando, em relação à violência e à saúde mental, o que a gente observa é que os profissionais, de modo geral, conseguem perceber que existe uma relação, sim, entre a violência ter um papel importante na configuração dos transtornos mentais e também de uma relação cíclica, né? Então, assim, pessoas que sofrem violência têm mais
chances de aparecer no sistema de saúde mental, e o sistema de saúde e ter algum problema de saúde mental torna a pessoa um pouco mais vulnerável à violência. Então, eles conseguem, de alguma forma, perceber essa relação. E aí, outro ponto que eu acho que é muito importante a gente comentar, que tem muito a ver com a nossa preparação profissional, né? Que é em relação ao conhecimento sobre a Lei Maria da Penha e as políticas públicas para as mulheres. Então, assim, os profissionais, ela foi citada como por metade dos profissionais como uma das políticas de enfrentamento. E aí, os profissionais, eles não sabiam muito sobre a lei. Porque eu perguntava assim, o que você sabe sobre a Lei Maria da Penha? E aí, eles falavam, eu sei o que está no senso comum. 25% falou, não sei nada. Aí 16% falou, 16% que, no caso, essa porcentagem acabou ficando meio difícil de entender, porque 16% são 3, eu acho. Mas sabia dizer em termos práticos. E um começou a me contar a história da lei, Maria da Penha e tudo mais, mas não sabia nada de fato o que fazer com aquela história, né? E aí, embora eles não soubessem muito sobre a lei, eles tinham várias opiniões. E várias opiniões de fato baseadas no senso comum. O que é muito preocupante, né? Porque então você está atendendo as mulheres que estão sofrendo violência baseado num conhecimento completamente ligado ao senso comum. Então, uma fala, e aí eu acho que eu tenho as duas piores falas do meu mestrado inteiro, acho que tá nesse tópico, que uma é essas que, o que eu conheço é o fato de que a mulher pode denunciar um homem e isso criminaliza o homem. Risadas. Eu sou até um pouco crítico, né? Que eu acho que esse processo de criminalização é maior que o resto, né? Que é isso, a mulher vai, prende o homem, daqui a pouco volta com o homem, prendeu, o que mais se faz, né, nesse sentido? Então, é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre o ciclo de violência, que acha a Maria da Penha quase como uma coisa de incriminalizar o homem, não entende os aspectos históricos e necessários, a demanda da violência contra as mulheres, enfim. Esse profissional também é da psicologia. E aí, a pior frase, que é também uma profissional da psicologia, que falava... O que eu sei, né, é que às vezes as mulheres usam a Maria da Penha. Eu digo assim, que tinha que ter o João da Penha também. Porque as mulheres usam isso de uma forma distorcida para ter esse poder assim. Ela não consegue sair do jogo da violência, mas vai lá e usa a Maria da Penha. Risadas. É difícil. É delicado também. Acho que não é garantido que a mulher que está lá na Maria da Penha, que ela realmente está sofrendo violência e não está violentando ninguém. Ou está realmente havendo um trabalho para ela sair daí. É basicamente isso que eu conheço. A profissional de psicologia, falando sobre a Lei Maria da Penha. E essa muito profissional... violento. Muito violento, né? Porque é ela que atende. Então, se eu chego lá, minha demanda é depressão e eu estou sofrendo violência, a violência perpassa a minha depressão, é assim que eu sou recebida na saúde, né, mental, naquele contexto, né? Então, isso é muito complicado. E aí a gente perguntou um pouquinho mais sobre o que as outras pessoas conheciam, e o que eles citaram muito era um programa de assistência à violência que tem no hospital, que tinha no hospital. Falaram sobre a delegacia de atendimento às mulheres, delegacia comum, defensoria, e sobre a notificação. E aí, acho que a notificação mereceu um ponto à parte, porque o que a gente observou era um desconhecimento do que é a notificação compulsória, né? E o que faz a notificação compulsória? Porque, na verdade, a notificação compulsória, ela é uma importante fonte de dados, né, para a criação de políticas públicas. Então, assim, nesses tempos de Covid, a gente percebe que, por exemplo, a notificação compulsória permite que os sistemas de saúde olhem para que região administrativa, por exemplo, ou que município, ou que cidade está precisando de mais atenção. Então, as secretarias de saúde conseguem voltar o olhar para aquele contexto. E a notificação compulsória da violência contra as mulheres funciona da mesma forma, né? O objetivo da notificação não é denunciar o caso específico, mas é possibilitar a geração de políticas públicas. Então, é criação de dados para políticas públicas. E aí, assim, os profissionais, eles tinham medo de perder o vínculo, falavam que tinha uma alta demanda do serviço, que a notificação não funcionava, falava do tamanho da ficha, falava da falta de conhecimento.
falava em relação ao sigilo. E aí a gente tem que prestar atenção, assim, porque ele falava assim, a gente sabe um pouco como fazer, mas a gente faz muito pouco. Então, se é uma coisa que a gente faz muito pouco, fica muito difícil a gente aprender de fato como faz, né? E aí eles falavam, a ficha é muito grande, dá muito trabalho fazer. E se você faz muito pouco, a gente quando vai fazendo, vai automatizando, né? Então, eles não tinham nem muita base para falar e melhorias. Então, assim, tinha um lapso, porque a gente às vezes tem que tentar aproximar o que está no sistema de saúde, no dia a dia da saúde, com as políticas públicas. Então, eles não tinham nem como dar um feedback, porque eles não faziam. E aí, uma fala, que eu acho que é uma fala importante, acho que é a última fala que eu vou trazer para fechar, que mostra bem o que eu acho que é uma das grandes dúvidas em relação à notificação compulsória, né? Que ele falava assim, sinceramente, as que a gente preencheu não foram para lugar nenhum, porque nenhuma delas teve um processo resolutivo de proteger alguém. Então, aí tem esses dois lados, né? Que te faz desistir, que dá muito trabalho, de não ter tempo sempre para fazer, e o outro que não dá em nada. Porque eu, pessoalmente, acho que as notificações servem para proteger. Não acho que as notificações servem para proteger, mas eu acho que a gente, assim, tem que... Denúncia, criminalização é importante, mas é um papel muito reduzido. Eu acho que a gente pode fazer nesse caso. Eu denunciei e não ajudou em nada. Então, a pessoa ela não sabe a diferença entre a denúncia e a notificação compulsória, que são coisas diferentes. E é importante a gente saber, a notificação compulsória é para a criação de políticas públicas. E a denúncia, de fato, você vai na delegacia com a mulher, você vai dar entrada num processo criminal. E essa diferença é importante. E aí, assim, foi isso, né? Esses foram os 5 eixos que a gente conseguiu. O que a gente observa é que os profissionais eles tiveram, de fato, respostas variadas, mas uma limitação do estudo foi ter sido apenas em um CAPS, né? Então, talvez se a gente tivesse tido tempo, né, um projeto maior de fazer em mais lugares, para a gente comparar as respostas, ter mais profissionais de outras áreas, né? Outros assistentes sociais, por exemplo, talvez pudesse dar um resultado um pouco diferente. E aí o que a gente observou, né, para concluir, foi que os profissionais, eles até enxergam a violência, eles veem que existe a violência, eles veem que a violência está no contexto, mas a forma que eles lidam com a violência, principalmente em relação ao encaminhamento e à notificação, fica aquém, né, do que é necessário fazer nesses casos. Então, foi isso. Muito bom, Mari. Ou seja, existe mesmo que eles enxerguem, mas existe uma invisibilização da violência nesses casos de transtorno. É importante dizer, gente, então, que o objetivo dessa live não é culpabilizar os profissionais de saúde, mas apontar a necessidade de uma melhor formação para esses profissionais. Então, a gente precisa começar a pensar nisso nas graduações e também numa capacitação continuada. Então, a Mari falou aí sobre a diferença entre a notificação compulsória e a comunicação externa. Eu fui representante do Conselho Federal de Psicologia para a pasta das mulheres, e um dos temas que a gente encabeçou foi essa questão da violência. A gente fez 2 vídeos, eu vou disponibilizar aqui no Instagram e no canal do YouTube. O primeiro se chama Violência contra as Mulheres, o que os profissionais de saúde têm a ver com isso, e o outro é Comunicação Externa e Notificação Compulsória. A comunicação externa muitas vezes dá medo aos profissionais porque implica a quebra do sigilo. Inclusive, fruto de 1 ano de trabalho junto com o Ministério Público e outros conselhos profissionais, além do CFP, nos levou, então, a escrever uma nota técnica que foi aprovada e está publicada, e que explica o passo a passo da notificação, mesmo para quem atende em consultório particular. Então, assim, faz parte da nossa responsabilidade profissional produzir esses dados, para que a gente possa realmente ter uma fotografia mais fidedigna e criar modos de intervenção que sejam mais eficazes. Bom, para terminar, eu queria deixar algumas sugestões que eu acho muito importantes para essa questão do impacto da violência na saúde mental e o atendimento desses casos no sistema de saúde, na atenção primária. Então, a primeira, e isso tem sido adotado em vários países fora do Brasil, a necessidade de se adotar uma rotina de triagem inicial, na qual se tem um protocolo com perguntas sobre possíveis violências sofridas. Quanto mais cedo a gente detecta a violência, melhor o prognóstico.
A segunda sugestão é que a gente não se esqueça que a depressão e também a ansiedade é um forte preditor de violência por parceiro íntimo. Portanto, deve ser adequadamente triada. E terceiro ponto é a criação de grupos de mulheres em sofrimento psíquico para se trabalhar a questão da violência doméstica por parceiro íntimo. Inclusive, eu e Mari fizemos um grupo, ela vai voltar em outra live para falar sobre essa questão, porque é uma forma de intervenção para quem trabalha ou da psicologia, o sistema psicossocial essencial. Politizar o sofrimento é algo que é um fator de empoderamento e de possibilidade maior de saída das situações de violência contra a mulher. Eu já estou terminando, eu queria então deixar aqui quais foram os textos que a gente usou nessa live, para quem tiver interesse, para o pessoal que pesquisa ou trabalha nesses serviços. Então, primeiro, que foi esse estudo da Mari, Violência de Gênero contra as Mulheres e Saúde Mental. Perdão, esse foi eu que escrevi, gente. Depois eu falo da Mari. Psiquiatrização, Silenciamento e Invisibilidades, que está nesse livro aqui, ó. O capítulo está disponibilizado no PDF, está lá na página do blog. Depois, o da Mari, da pesquisa de mestrado, Invisibilidade da Violência contra as Mulheres na Saúde Mental, que foi publicado na revista Psicologia, Teoria e Pesquisa. Depois, esse também é muito importante, a relação entre violência e saúde mental das mulheres no Brasil, análise das políticas públicas, onde a Mari e eu, a gente mostra como é que as conferências em saúde mental e as políticas nacionais para as mulheres não conversaram praticamente. Então, uma mulher vítima de violência e com transtorno mental, ou ela é atendida no transtorno mental só, no CAPS, ou ela é atendida na violência nos serviços para a mulher. Então, existe um gap e a gente precisa criar essa especificidade no atendimento a essas mulheres. Por fim, Saúde Mental, Gênero e Violência Estrutural, que é um artigo com o professor René Marques Silva, antropólogo, e Saúde Mental e Gênero, o Sofrimento Psíquico e as Invisibilidades das Violências, com uma ex-aluna minha de doutorado, a Ioneide Campos. Todos esses textos estão com link lá no nosso blog Saúde Mental e Gênero. Então, Mari, foi um prazer enorme. Muita saudade de você. Muito obrigada pela sua participação, foi ótimo. E para quem está aí com a gente, a live da semana que vem vai ser sobre casamento infantil no Brasil, interseccionalidades do dispositivo amoroso com raça e classe social. Vocês sabiam que o Brasil é o 4º país em casamento infantil no mundo? A gente vai falar sobre isso e que violências estão presentes nesse fenômeno e que tem sido tão invisibilizado. Então, um beijo, se cuidem, boa noite e até semana que vem. Obrigada, beijo, Val, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Beijo grande, obrigada. Um beijo. Tchau.